Oi, Larissa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Boa noite. noite. Uma Boa noite. satisfação estar aqui com vocês. Muito bom. Polly, eu vou ficar quieto agora, vou deixar você conduzir, que você está com tudo planejado, tem muito mais competência para isso. Fico quieto aqui, tá bom? Estou à disposição, mestre. Boa noite, galera. Eu sou a Poliane, mais conhecida como Poli. Sou condutora de ecoturismo, né? E atualmente atuo na coordenação de comunicação do CPC ao lado do Márcio. Vou dar início aqui, tá? As apresentações, né? Para falar sobre a ata do Planalto Central, vai estar a Cláudia com a gente e o Samuel. Para falar um pouquinho sobre o Parque Nacional de Brasília Larissa, que é a chefe do parque. O Hugo de Castro vai falar, é o presidente, né, da Rede Trilhas, vai falar um pouquinho sobre a Rede Brasileira de Trilhas. O Edgar Fagundes vai falar sobre a Lei 6.892 de 2021. E dando um tempinho, né, João vai dar uma iniciada para falar um pouquinho dos caminhos do Planalto Central. Eu estou com algumas apresentações abertas aqui. Eu peço que cada um que for apresentar e que eu for espelhar, é só me sinalizar para estar passando, tá? Para ficar bem alinhado. E é isso. Eu vou começar chamando a Lari. Ai, obrigada. Eu ia pedir para começar porque tenho um compromisso, pessoal. E esses dias foram meio complicados, então se eu puder começar, eu participo e depois eu vou ter que me ausentar, tá bom? Obrigada. Pode. Então tá, gente, eu vou começar me apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, eu sou analista ambiental do ICMBio, eu entrei no IBAMA em 2001 como consultora, e em 2005 eu passei no concurso, eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos na Amazônia, em Roraima, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar mais tempo na agenda de uso público, na sede do ICMBio, na Floresta Nacional de Brasília e agora no parque desde 2023. Tá? E eu vou contar um pouquinho de como que é o trabalho da gente no Parque Nacional, porque vocês vão vivenciar essa realidade nas ações de campo, do voluntariado, e é importante que vocês tenham conhecimento de como a gente lida com algumas adversidades que a gente enfrenta no nosso cotidiano. Tá? Então, o Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação federal, que está entre as 10 unidades de conservação mais visitadas do país. Ele é conhecido pelo Parque das Piscinas de Água Mineral. A gente recebe cerca de 300 mil visitas anuais só nessa região aí das piscinas, que é onde a gente mais contabiliza, né? Ele foi criado na década de 60. Ezequias Heringer foi uma das pessoas responsáveis por visualizar essa importância do parque para a questão do abastecimento de água do Distrito Federal. Então, um dos objetivos de criação do parque foi justamente proteger a água, as nascentes, né, que prestam esse serviço para a população do Distrito Federal. A gente tem aí a barragem de Santa Maria, né? Ele inicialmente tinha cerca de 30 mil hectares, era só essa porção mais sul, e depois, mais recentemente, ele foi ampliado para nessa outra área, acima, e hoje ele tem 42 mil hectares. E o parque, ele é um parque que ele tem essa característica importante, não só de proteger e garantir esse abastecimento de água, mas também as espécies da fauna e da flora do cerrado. Por isso, o parque ele faz parte da zona núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado. E ele está inserido na capital do país. Então, ele tem um contexto de interação com o ambiente mais urbano, nessa parte mais antiga que a gente vê aí onde tem a barragem, porque ele é rodeado tanto pela cidade de Brasília como pela estrutural, pela Santa Luzia, faz ali quase uma fronteira com a Floresta Nacional de Brasília, e lá na outra área, que é a chamada área nova do parque, ele já faz tem um contexto de interação mais com uma zona rural, né, com ali a região do Lago Oeste,
com algumas fazendas e toda a sorte de adversidades que vem desse contato com essas comunidades, tanto mais urbanas quanto rurais. Então, por ele ser uma das unidades mais visitadas do país, ele tem uma agenda de uso público bastante intensiva. A gente chegou a sediar alguns eventos importantes, como esse curso, que foi uma oficina. A gente sediou no Parque Nacional ano passado. Ele foi promovido pela USAID, pelo Serviço Florestal. A gente teve instrutores da Universidade do Colorado, que é uma das melhores universidades nessa agenda de visitação em unidades de conservação, e nós tivemos aqui a presença de vários colegas do país que são especialistas na agenda de manejo de trilhas, com o objetivo de a gente começar a construir um manual para manejo de trilhas, que é algo que a gente precisa muito quando a gente tem essa abertura de trilhas nas unidades de conservação, é manejar os impactos, né, da visitação e manejar as trilhas também, porque toda visitação gera algum tipo de impacto e ele precisa ser manejado. Também é importante dizer, né, que dentre as principais atividades realizadas no Parque Nacional de Brasília, a gente tem as atividades que são realizadas com o apoio dos voluntários. Eu tenho trabalhado com o apoio do programa de voluntariado há muitos anos, desde a época que eu estava lá na Floresta Nacional, e muitos desses voluntários eram voluntários lá, são voluntários na APA do Planalto Central, são voluntários no Parque Nacional de Brasília. Então, isso é um grande diferencial, por isso que a gente tem aí essa oportunidade hoje de fazer esse chamado conjunto unificado das unidades de conservação que compartilham trilhas, tanto a Floresta Nacional, quanto o Parque, quanto a APA do Planalto Central, e que compartilham experiências da APA do Planalto Central aí com a marcenaria, nos dando bastante suporte, que é essencial para a sinalização das trilhas, a Floresta Nacional com a experiência por ser a unidade de conservação que tem a maior quilometragem de trilhas para mountain bike do país, né, e o Parque Nacional se abrindo aí para ser uma conexão de um dos arcos do Caminho do Planalto Central, que é o Arco Brasília. Então, aí a gente tem algumas fotos que mostram essas atividades com os voluntários, né, e tudo que vem sendo desenvolvido com o apoio de pessoas que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar aí nessa etapa do programa de voluntariado. Então, a gente fica muito feliz de mostrar essas imagens, né, e falar sobre essa nova realidade desse trabalho mais integrado das unidades de conservação para implantação de novas trilhas e para manutenção das trilhas existentes, também para seleção e para capacitação dos voluntários. Aí também mais algumas fotos mostrando tanto as atividades que já englobam também oportunidades em outras áreas, né, a gente, com o novo plano de manejo que vocês viram a Dani falando ontem, novo plano de uso público, a gente tem esse desafio de ampliar as oportunidades, os atrativos e diversificar as experiências para o visitante. Então, a gente tem aí surgindo esse interesse na atividade do Highline, lá na região do Lago Oeste, e o pessoal do Highline veio junto do voluntariado para elaborar placas e sinalizar o local lá. A gente teve a inauguração das trilhas, né, do Arco Brasília e da Trilha Mutum, agora recentemente, que foi uma grande festa, demonstra esses avanços na agenda da visitação. E para a gente é uma satisfação muito grande poder participar desse momento com vocês todos. Algumas atividades realizadas também envolvem a realização de eventos nas unidades de conservação. Então, o parque sediou ano passado, pela primeira vez, um evento de corrida, que não era uma coisa que acontecia muito aqui na unidade, e que para a gente é uma oportunidade de ter esse envolvimento, de ter pessoas caminhando, correndo ou pedalando dentro da unidade, e a possibilidade, pelas normativas do ICMBio, a gente ter um retorno também para a estruturação de coisas simples, que às vezes a gente precisa, e que dentro da máquina burocrática administrativa são mais complexas da gente conseguir executar. Então, uma das contrapartidas desse evento foi a implementação de um paraciclo, né, para bicicletas, mas ali próximo à piscina, que antigamente não era permitido, né, deixar as bicicletas ali, então já foi também alguma alteração, ajuste às demandas dos visitantes, para que eles possam se sentir mais incluídos e pertencentes aí
ao parque. E a gente teve experiência na Flona também de ter doações de bebedouros, de outras coisas que a gente precisava para estruturar lá melhor, para ciclo também. E é uma ferramenta interessante que gera renda, traz engajamento e também a sensação de pertencimento da sociedade à unidade de conservação. Aí, para vocês saberem, quem não conhece, quem veio conhecer agora, né, o Núcleo de Educação Ambiental, ali, onde a gente encontrou com vocês no final de semana, é um local que a gente tem visitação intensiva de escolas, o ano inteiro, até o final do ano, a gente já tem uma agenda cheia com atividades escolares, com atividades com universidade, onde são trabalhadas questões importantes para a capacitação das crianças da rede de ensino pública do Distrito Federal, também da rede privada, e também iniciativas com jovens da Universidade de Brasília e outras universidades do Distrito Federal. Temos também algumas iniciativas relacionadas ao programa de monitoramento da biodiversidade, programa Monitora, iniciativas que envolvem os voluntários no manejo de espécies exóticas e no projeto de restauração, é uma agenda que a Keiko que coordena dentro do Núcleo de Gestão Integrada do Parque Nacional de Brasília, Reserva Biológica da Contagem. Nós temos voluntários aqui que fazem parte desse voluntariado de uso público, que são voluntários no manejo de exóticos, como o Oswaldo também, e é muito importante para a gente também o engajamento da sociedade, e principalmente a percepção da sociedade que no Cerrado a gente não tem que plantar árvores, né? Quando a gente tem os incêndios florestais, as pessoas nos procuram querendo plantar árvore, fazer alguma coisa pela natureza, e a gente tem esse desafio de ensinar que não é só árvore, né, que o cerrado precisa de gramíneas, que ele precisa de espécies mais arbustivas, e que às vezes o que a gente vai ter que fazer é um plantio direto de sementes e não um plantio de árvores. Então, alguns desafios que a gente enfrenta com o envolvimento da sociedade também. Um pouco da nossa agenda de manejo integrado do fogo. Um dos desafios da gestão é integrar as forças que atuam nos combates e nas atividades de prevenção. Então, quando a gente tem incêndios ou que a gente vai trabalhar a prevenção, a gente procura trazer outras instituições para serem parceiras, para nos apoiarem, como é o caso do Corpo de Bombeiros e até mesmo o IBAMA. Aqui alguns registros dos nossos brigadistas, que foram verdadeiros heróis no ano passado, ficaram um mês lá dentro do Bananal, fazendo o resfriamento de tufa, que é um fogo subterrâneo muito difícil de ser controlado, para evitar que o fogo se alastrasse e a gente tivesse um prejuízo ainda maior, né? E aí, ao lado, aí à esquerda, a gente tem uma foto também do nosso comando unificado. Então, a gente estabelece nesses momentos de crise uma sala do comando unificado, onde as forças sentam e trabalham conjuntamente, alinham as estratégias e a gente designa quais vão ser os recursos empenhados em cada atividade. A Cláudia, que está aí participando, ficou à frente junto com o pessoal do zoológico e alguns colegas também do IBRAM, dessa agenda de monitoramento e resgate de fauna. Então, que foi uma nova linhagem dentro do SCI, que está sendo cada vez mais necessária nesses eventos, nesses incidentes, tanto aconteceu no Pantanal, aconteceu na Floresta Nacional de Brasília e no Parque Nacional também. Aí essas fotos, esses meninos, eles participaram do resgate da anta, que foi uma das coisas que foi muito triste que a gente vivenciou o ano passado, e vem nos trazendo experiência e aprendizado de como lidar com essas questões tão tristes, né, e que comovem tanto a sociedade. Infelizmente, a gente teve resgate de 2 antas no ano passado, uma jovem e uma anta bebezinha, e nenhuma das duas sobreviveu ao incêndio. Então, é muito triste para a gente vivenciar essa realidade. Há alguns treinamentos que a gente cedia também no parque, que envolvem outros equipamentos, aeronaves, envolvem o IBAMA, envolve o Corpo de Bombeiros também, são treinamentos importantes para a gente poder se preparar para os períodos de incêndios florestais. Aí algumas fotos dos treinamentos que a gente teve ano passado, junto com o IBAMA, a BTF aí ao lado é nossa, o helicóptero com o Bambi, que é esse helicóptero que consegue pegar água e depois levar para uso, né? Ele é muito importante e esse treinamento ele é fundamental. Mais fotos, essas fotos maravilhosas são do Mayande, do cubano, que foi nosso voluntário lá na Flona, no manejo integrado do fogo, foi voluntário no parque também,
e foi contratado, chegou a trabalhar em várias unidades de conservação, em várias terras indígenas, na verdade, do país que ele foi contratado pelo IBAMA, e é um excelente fotógrafo, né, como vocês podem ver. Alguns dos materiais que a gente usa, porque o manejo integrado do fogo, além da prevenção, né, com as queimas prescritas, são para diminuir o material combustível e evitar que os incêndios se propaguem muito no período da seca, a gente trabalha com as atividades educativas e com a integração com o entorno. Então, são algumas fotos das blitz educativas que são feitas, dos materiais que a gente prepara e distribui, didáticos nessas blitz, também no centro de visitantes, nas atividades do Núcleo de Educação Ambiental, na integração tanto com o IBAMA, quanto com o batalhão da Polícia Militar Ambiental. Aí tem o Lobo-Guará, que é um personagem que eles trabalham muito bem no BPMA, e que é muito querido pelas crianças, então consegue abordar esse público infantil. Aí é um pouco também dos mutirões de restauração, né, que a gente fez, inclusive foi uma demanda da sociedade, depois do incêndio, de fazer ações para plantio de árvores, e a gente acabou conduzindo para esses projetos mais de plantio direto de sementes, foi bem legal. Algumas ações relacionadas também, demandas que vêm da sociedade, principalmente pessoal ali da região da Granja do Torto, que a gente tinha, né, antigamente aquela região era Parque Nacional, deixou de ser Parque Nacional, mas para as antas ainda é um local que elas frequentavam para se alimentar. E a gente começou a ter muito problema de atropelamento de antas, muitas demandas das sociedades, que nos levaram a fazer uma série de ofícios e notificações para órgãos do DF, que tinham algumas condicionantes da implementação dessas estradas aí, e que não tinham sido cumpridas. Então, todo esse apelo da sociedade nos ajudou a ter mais força para cobrar desses órgãos, com o Ministério Público também nos ajudando, e a gente conseguiu fazer a implementação de quebra-molas, melhorias na iluminação, colocar cerca ali naquela região, e eu acho que diminuiu bastante a questão do atropelamento de antas. Isso para a gente são pequenas vitórias que nos fazem ficar muito felizes. Aí a cerca, isso aí são algumas ações relacionadas também com a integração, principalmente lá da zona do Lago Oeste, que é a parte mais rural, e demandas do Movimento Sem Terra, interações com o INCRA, questões que a gente tem que sempre trabalhar, muitas vezes em conjunto com a APA do Planalto Central, para esclarecimento com algumas ocupações e acampamentos, e, enfim, para esclarecimento da sociedade também, principalmente nas ações e nas atividades relacionadas ao Conselho Consultivo da unidade, que é bastante atuante e que nos demanda muito. Ações relacionadas com a questão da ocupação irregular, aí a região de Santa Luzia, que fica ao lado do parque, que eu tive a oportunidade de conhecer logo que eu cheguei no parque, antes de eu trabalhar no parque, num curso, na verdade, de perícia de incêndios florestais, e eram poucos barracos, e hoje a gente tem uma situação bastante adversa, com uma grande favela, sem menor condição de saneamento básico, e com os impactos que acabam implicando, afetando a unidade de conservação, e que exige uma ação intergovernamental, tanto do governo do Distrito Federal, quanto do ICMBio e de outras forças. Então, algumas agendas que a gente tem que provocar com essas instâncias para poder acordar ações conjuntas que vão, pode passar, Polly, que vão nos levar a fazer ações e ir lidando com essa situação. Aí dá para ver uma foto aérea impactante. Essa é a situação hoje da região de Santa Luzia, o que eram poucos barracos com a pandemia e com o avanço da situação, né, econômica, as dificuldades, ela rapidamente expandiu. A gente tem conseguido evitar que entre dentro do parque, mas os impactos, eles adentram a área do parque. A gente conseguiu, com essas ações de articulação com o governo do Distrito Federal, promover ações de retirada de lixo. Junto com a SLU, foram retiradas mais de 600 toneladas de lixo ali daquela região. Colocamos algumas divisórias ali, não tem sido muito efetivo, muitas já foram roubadas, foi uma tentativa porque a cerca não funcionava, a cerca era subtraída, as divisórias também não têm sido muito efetivo, mas a gente segue tentando. Pode passar?
Aí mais algumas fotos. E aí alguns desafios de gestão de operacionalização da unidade de conservação, principalmente porque é uma unidade da década de 60 com instalações que são dessa época e que demandam reformas mais importantes, né, do que apenas manutenção. Então, quando a gente tem alguns problemas, são árvores que caem na rede de energia, não é nada muito simples de resolver, né? São problemas de encanamentos muito antigos que necessitam troca de caixa d'água. Fazer essas coisas é importante a gente trazer aqui, porque fazer isso dentro da burocracia da administração é muito complexo. Às vezes exige alguns contratos emergenciais, algumas coisas que, às vezes, a ação de outras instituições, como a Neoenergia, como a Nova Cap, e a ação coordenada e conjunta, que é mais difícil, né? Conseguir o apoio das instituições no mesmo período e ainda conseguir um contrato. Então, assim, são coisas que fazem parte das dificuldades que a gente vivencia, mas que eu trouxe aqui porque são coisas que vocês vão vivenciar e às vezes vão ficar se perguntando, nossa, mas o parque não faz nada, né? Olha como está a situação. E é bem importante porque eu acho, assim, que um dos papéis fundamentais do voluntariado é trazer a sociedade como parceiro, né? Trazer a sociedade para o nosso lado, para nos ajudar nesses desafios. Por quê? O meio ambiente é um bem de uso comum e cabe não só ao poder público, mas a toda a sociedade, né? Proteger e preservar. Então, quando as pessoas têm algumas ideias maravilhosas, brilhantes, é importante que as pessoas pensem como elas podem, enquanto sociedade, contribuir, né? Não é só cobrar do poder público, mas também se colocar no papel de cidadão e de que tem responsabilidade sobre a conservação dos espaços naturais. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Alguém gostaria de falar alguma coisa, tirar alguma dúvida com a Larissa? Esse é o momento. Muito boa. Lari, gostaria de agradecer sua presença aqui, por ter tirado um tempinho para estar ensinando para a gente um pouquinho sobre o Parque Nacional. É muito gratificante recebê-la aqui nessa noite. Obrigada. Alguém? Perguntas? Não? Ô, Larissa e Poli, eu tenho dezenas de perguntas, mas não vou me levar aqui. Aquela área 2, que você chama de nova, que tem mais de 20 anos, né? Foi 2006 que foi. Quais são os planos, Larissa? O que a gente pode ajudar? Botar umas trilhas ali. Então, ali a gente tem algumas questões fundiárias, né, Edgar? Que elas estão, a gente precisa resolver preliminarmente a resolução. A gente tem um atrativo belíssimo ali que eu frequento desde a minha adolescência, que é o Poço Azul, que é maravilhoso, que é uma rede de cachoeiras, quem conhece sabe, linda, maravilhosa, mas que a gente ainda já fez tudo que a gente tinha que fazer pela parte do ICMBio, dentro do processo de regularização fundiária, mas tem algo que cabe à justiça também, antes que a gente possa efetivamente tomar posse e daquela área, fazer o processo de regularização e poder operar a visitação ali. Então, eu acho que um dos desafios é esse, né? Ver como que a gente consegue conciliar essas questões fundiárias com o desenvolvimento da visitação na região. Oi, Larissa. Oi, Obrigado, João. amiga. Tudo jóia? Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Sei da dificuldade esses dias aí para ti. Mas, Larissa, olha, a gente já percebeu, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre a intensa visitação a partir da conexão com a Flona, né? Essa aberta agora do Arco Brasília. A primeira pergunta que eu tenho para você é assim, tem como fazer alguma estatística? Vocês já pensaram em como pode ser feito? Porque por lá o acesso ficou franqueado, livre, né? E a outra pergunta é, a gente quer dar mais alguns passos em relação ao Arco Brasília, fora do parque, sobretudo com as comunidades aí da etnia Cariri-Chocó, Funiô e tal. A gente pode contar contigo para conversar com eles, para convidá-los a visitar a trilha, entender a extensão do Arco Brasília com o parque? Como é que você vê isso?
Nossa, eu fico até arrepiada, João. Eu sou super favorável, acho que é uma oportunidade incrível e a gente vai ganhar muito na experiência da visitação, agregando, né, toda uma cultura, o conhecimento e trazendo oportunidade para eles também de atuarem ali dentro do parque. Com relação à questão dos números de visitantes, é incrível a demanda que a gente está tendo de ciclistas, principalmente ciclistas, tem também pessoas que estão indo caminhando, mas mais ciclistas no parque. A gente está tendo os desafios, inclusive, de gerir essa visitação, porque os serviços terceirizados que a gente tem, eles são mais vinculados às piscinas, né? Então, estou contando muito com o apoio da Brigada para fazer orientação aos visitantes. As questões que a gente tem enfrentado são com relação ao acesso à Ilha da Meditação. A gente tem que determinar ali um número balizador da visitação, para ver quantas pessoas podem ficar ao mesmo tempo. Tá, a gente está tendo que colocar uma pessoa ali para fazer um controle e orientação para não entrarem com a bicicleta, porque a gente tem uma pontezinha ali que é um pouco sensível. Outra orientação necessária é para os ciclistas, e aí eu peço para os voluntários que estão aqui, para os condutores de visitantes que estão aqui, para divulgar nos grupos, né, que é muito importante isso, que as pessoas não lavem as piscinas na Ilha da Meditação, gente. Isso gera muito impacto, resíduo, óleo. Ali nos chuveiros também, a gente vai precisar fazer plaquinhas para lá. E outra coisa também que é importante orientar, e a gente pode trabalhar isso, Paulo, no grupo de comunicação com postagens, eu acho que é bem importante a gente pontuar isso, é a necessidade do pagamento do ingresso. Então, para orientar que as pessoas, quando tiverem interesse de ir nas piscinas, têm que se dirigir à portaria para fazer a aquisição do ingresso. Por enquanto, é assim que a gente está conseguindo atender. E aí, com relação a isso, como eu estou com essas equipes, né, da Brigada em alguns pontos ali se dividindo para apoiar tanto o controle da fila na entrada, quanto esse ponto da descida ali da capivara para orientar as pessoas que têm que adquirir o ingresso, e da meditação também, eu não tenho muito como fazer esse controle, sabe, de contagem. Talvez a gente possa pensar, inclusive, dentro do voluntariado, né, porque quem adquire ingresso a gente consegue, mas não é todo mundo que vai para lá que entra na piscina, muita gente só fica no chuveiro e na meditação. Também já vejo necessidades da gente colocar paraciclos ali, tanto na entrada da meditação, quanto perto do centro de visitantes, para eles poderem deixar as bicicletas para acessar os banheiros. Então, vão surgindo uma série de desafios. Mas a contagem de visitantes, para a gente saber esse dado, é muito importante. A gente tem que começar a pensar como que a gente vai operacionalizar isso. Oi, Larissa, obrigado. É bom, você avançou bastante até do que eu ia perguntar, e comentar com o pessoal que está aqui, né? O nosso trabalho todo foi de estruturação, mas segue também apoiando Larissa. Hoje eu passei a tarde com a Dani numa reunião do Comitê Técnico do CPC, e a gente discutindo várias questões. E, além dessas questões que você levanta, Larissa, a gente está à disposição para pensar como trabalhar a comunicação. Eu já trago duas para você aqui, e também para os colegas saberem, né? A gente vai precisar fazer uma campanha para esclarecer que o acesso ao parque é só e exclusivamente nas trilhas Cristal Água e no Arco Brasília, porque tem existido vários informes de presença de ciclistas por trechos não autorizados. O Oswaldo já trouxe relato para a gente, outros amigos nossos também. E uma outra preocupação que a gente também já conversou com o Fábio em relação à Flona é a velocidade, né? Nós precisamos pensar em alguma campanha, algum ordenamento, alguma informação a respeito, porque, tudo bem, a Arco Brasília, a Cristal Água são pistas abertas, mas tem trechinhos lá para cima que são trilhas single, e um caminhante fica muito fragilizado, né, sob o risco de se machucar. Mas aí é mais um assunto para a gente conversar, botar na pauta depois. Larissa, obrigado. Joia, obrigada, João. Obrigada, pessoal. Um abraço para vocês. Eu vou precisar sair. E boa reunião. Tchau, até mais. Muito obrigado. Gratidão. Tchau, tchau.